Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. A maior Expo Agro de todos os tempos está chegando. De 4 a 7 de agosto, no Parque de Exposições da Pecuária, em Campos dos Goitacazes. Gustavo Lima, os Barões da Pisadinha e Pichote, Jorge e Matheus e Zé Vaqueiro. De 4 a 7 de agosto na Pecuária. Informações e venda, Instagram, @Expo Campos Oficial. Apoio Louco Brasil. Realização Exes Produções. Classificação 18 anos. Apoio Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, Plena TV e Rádio Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 26 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, emissora do grupo Folha da Manhã. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa edição de hoje, já ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar ainda esse programa de hoje na Plena TV, em reprise, logo mais às 17 horas, e também editado em podcast. Daqui a pouco a parte da entrevista, né? Por isso que é editado, vai só a entrevista para o podcast. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia de tempo bom, com céu claro, ensolarado. Estamos no inverno brasileiro, até nem parece, mas estamos no meio do inverno brasileiro, máxima de 28, a mínima é de 17 graus. Vamos conversar no programa de hoje com o Arnaldo Neto, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, já está conosco aqui, 2 anos. Segundo ele, é 1 ano e meio por conta da data da educação, né? Que foi onde parou tudo. Mas, para nós aqui no geral, foram 2 anos aí em sistema remoto. E algumas ainda são, em virtude... Até porque é aquela história, né? Tudo mudou como havia de ser, né, mudado com o tempo, mas com a acelerada por conta da pandemia, né? Por exemplo, se o Marcelo está numa viagem, vai, né, nos conceder uma entrevista sem problema algum, não há nada que nos impeça, né? A gente faz remotamente, assim como a educação, que está tentando não é se adequar, mas adequar a vida do aluno e também do professor nessa questão remota, nessa questão digital e principalmente de vídeo, o que tem ficado aí bem interessante esse desafio. E sobre isso a gente fala também com o Marcelo Feres, entre outros assuntos, outras demandas e outras melhorias também na educação. Inclusive a polêmica sobre o palestrante Leandro Carnal, ainda essa volta à rotina aí com o pós-pandemia, uma pandemia sob controle, né? Como está na chamada do Arnaldo. E ainda um cronograma das reformas das unidades escolares e essa opção por não voltar às aulas, né, de crianças até 5 anos, os não elegíveis, antes não elegíveis ainda, né, a vacina, mas agora já são elegíveis, de 3 a 5 anos, porém falta a vacina. Então, vamos, e o interessante é de saber o resultado dessa segurada aí de volta desses menores de 5 anos, se surtiu algum efeito justamente na procura também agora pela vacina.
Não tem vacina ainda. Alguns estados já estão, né, Arnaldo, vacinando, mas ainda não tem em quantidade. Aqui em Campos ainda não começou. Vi ontem no noticiário, bom dia Nogueira, bom dia Marcelo, bom dia aos nossos ouvintes. Eu vi ontem no noticiário na InterTV, na RJ da InterTV, que São João da Barra ia começar, por exemplo. Mas aqui a gente tem que entender também que a quantidade de crianças nessa faixa etária em São João da Barra é muito menor do que a de Campos. Então a demanda pode ser um pouco diferente. Vamos confirmar isso, estamos em apuração para a edição de amanhã. Mas a procura pode ter acontecido, nós vamos saber, mesmo que não tenha, né? Pode ter acontecido. Mesmo que não tenha, será que animou aí os pais a... Enfim. Bom, vamos saber de tudo mais com o Marcelo Feres a partir de daqui a pouco aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, Marcelo, muito obrigado já pela sua presença e a gente vai já trazer aí o seu bom dia. Deixa eu só registrar aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br em destaque. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. 80 anos de tradição, agora com uma clínica super moderna, que é a clínica Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Green Energia Solar. Portal folha1.com.br, incêndio atinge tradicional loja Casa Soboné, no centro de Campos. O comércio que já funciona há meio século na rua Vigário João Carlos e as mercadorias viraram cinzas com as chamas. Ontem eu comentava aqui e desejando que os empresários, né, possam criar força e meio que imitar lá a Fênix para que dessas cinzas ressurjam ainda mais fortes. Não é fácil. Entidades se preocupam com o reajuste de 18,10% da empresa Águas do Paraíba. A SIC-CDL defendem que momento não é o ideal. Prefeitura prepara recurso. 2 mulheres detidas por suspeita de furto em supermercado de Campos. Goita lança camisa comemorativa pelos 110 anos com preço de Série A. Clube Campista lançou também combos promocionais. A apreensão da moto usada nos ataques com 5 baleados no fim de semana. Crimes aconteceram no Eldorado, nas comunidades Sapo 1 e Sapo 2, em Guarulhos, na sexta e sábado. BTG-FSB, cresce vantagem de Lula a Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Lula cresceu suas intenções de voto de 41% para 44%. Bolsonaro caiu de 32% para 31%. 2 carcaças de baleias encontradas em Rio das Ostras. Estudantes de engenharia do IFE poderão ter diploma válido na Europa. É uma parceria do Instituto Politécnico de Bragança que garante aí essa dupla diplomação. Dia dos Pais deve registrar aumento de 15% no comércio campista. Rapidamente, só alertar aqui aos filhos. Todo pai gosta de ganhar presente, tá? É que a gente fala que não liga muito para presente, mas pode comprar o seu presente no comércio de Campos, que a gente gosta de ganhar assim. Varre-Sai realiza Festival do Vinho no próximo domingo. Já tomou vinho de jabuticaba? É um espetáculo. E lá em Varre-Sai tem o vinho de jabuticaba. É um dia inteiro de festa. A Peribé em pânico durante assalto frustrado à lotérica. Policiais militares do 36º BPM conseguiram evitar o crime. Mulher vítima de ataque de abelhas em Campos. E ainda para fechar, Taeme Thiago e Bonde do Forró no Festival Julino do Açu, que destaca ainda aqui, a programação do evento que acontece neste fim de semana, inclui atrações musicais locais também. São 7h17. Começamos esse Folha no Ar de hoje e eu tenho o prazer de trazer o bom dia agora presencial. Marcelo, acho que com a gente é a primeira presencial, né, rapaz? Muito melhor.
Esqueci de trazer seu remédio, que era o remédio lá da roça. Quem está com problema assim, tossindo muito, a garganta muito seca, ressecada, toda vez que tomar um café, põe um pouquinho de manteiga, é infalível. Esqueci, perdão, mas a gente providencia até o final aqui. Você ontem estava meio, estava fanhoso. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Bom, muito bom dia, Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Eu peço desculpa aos ouvintes aqui se a voz ficar um pouco fanha ao longo da entrevista, mas é um resfriadinho aí que faz a gente, às vezes, passar por isso, principalmente nesse período de seca. Mas dar o meu bom dia aqui à audiência do programa, dizer que é um grande prazer sempre que vocês nos convidam para estar aqui falando de educação. E dessa vez, como você menciona, né, estamos presencialmente aqui e tirando proveito, talvez, da que você tem de melhor tecnologia, porque a gente não está apenas nos canais tradicionais também de rádio, então as pessoas podem estar acompanhando de onde estão. Então isso potencializa muito, como você falava na abertura. E estamos aí iniciando, né, um novo semestre, o segundo semestre do ano 2022. Então acho que temos mais conteúdo, né? As ações que participamos anteriormente eram sempre grandes desafios na educação, mas eu dizia que eram desafios que são pressupostos da educação, infraestrutura, alimentação, e que a gente precisou vencer para agora podermos estar discutindo efetivamente da educação que vai permitir às nossas crianças terem mais chances de futuro, né, em suas vidas. Estou aqui à disposição de vocês. Período bem complicado, né? Mas com certeza com um legado bem interessante também para um futuro aí que já foi antecipado em 2 anos, né? Acho que pelo menos uns 20. Muita coisa que ia acontecer nos próximos 10, 12, 15 anos, 5 anos, já foram antecipadas. Meu caro Arnaldo Neto, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Uma semana especial aí, onde estamos juntos novamente. Bom dia, Nogueira, bom dia, Marcelo, bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Marcelo, eu sei que a gente tem bastante assunto para falar do balanço do ano, mas eu vou começar com um assunto mais polêmico e depois a gente passa para a questão operacional. Posso já começar na pauta, Nogueira? Por favor, Arnaldo. Já falando sobre a questão da palestra, porque a gente abordou muito aqui a questão da palestra desde que foi divulgado no DO, né? Quando eu vi no Diário Oficial, passei para Nogueira o valor de 136 mil, eu sabia que ia repercutir e foi inevitável, a Câmara repercutiu essa contratação para essa palestra e, posteriormente, essa contratação foi cancelada. Tem até a pergunta da Silvana Venâncio no grupo nosso aqui, do grupo Opiniões e Folha no Ar, e ela coloca o seguinte, de que o cancelamento dessa palestra não embasa as denúncias de que poderia ter algo errado nessa contratação? O porquê que essa palestra foi cancelada? Bom, a pergunta é oportuna, mas acho que a gente tem que contextualizar, e é isso que a gente vai fazer. Agradeço, acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre uma vinda minha aqui justamente para poder estar falando desse período, né, de início de ano letivo, mas certamente esse e outros pontos, quero deixar bastante claro aqui para a audiência que qualquer que seja o tópico que pode aparecer também nas perguntas aí, que acontece ao longo do programa, a gente está aqui à disposição. Fazer educação e fazer política pública é isso, né? Agora, indo ao ponto central, né, é importante a gente retomar, então, o contexto, né? Essas ações que visam pensar no modelo em que Campos entre no cenário, sob o ponto de vista da educação, da ciência e tecnologia, que se vocês observarem, a gente ainda está falando muito de educação, né, e pouco de ciência e tecnologia, não que dentro da nossa secretaria isso não esteja acontecendo, mas é essa a imagem que se tem. Então, com relação à palestra do Leandro Carnal, esse foi um assunto que nós começamos, como tantas outras coisas, a pensar no ano passado, né? Então, as primeiras tratativas sobre esse assunto foram ainda em outubro do ano passado, numa perspectiva de conseguir trazê-lo, né, a Campos para uma palestra motivacional e certamente dentro de um processo mais amplo, né, que é o resgate da nossa educação de Campos, passando pela dimensão de pessoas, né, os nossos profissionais da educação. Então, essas tratativas iniciais, na verdade, nem começaram buscando o Leandro Carnal. A gente tinha 2 nomes, né, o Leandro Carnal era um deles, mas o outro é o Cortella, que é um filósofo e educador, assim, sem nenhuma referência que se possa questionar sob o ponto de vista da contribuição que esses profissionais trazem. Só que em termos de custo à época, isso se começou a buscar a partir da internet, a partir de informações, né, de quem opera com esses profissionais. O que isso significa? Na verdade, quando você vai contratar palestras, são palestras muito exclusivas, né? Você não faz uma licitação, senão por uma inexigibilidade.
Então, eu posso afirmar de partida, o que aconteceu foi boa-fé. Tá? Ou seja, as ações iniciadas, elas levavam em conta o custo e principalmente a disponibilidade desses palestrantes. E na ocasião, a gente encontrou uma mesma empresa que se dizia ser detentora, e a gente tem evidência que até trouxe para o programa, posso deixar com vocês, até por uma questão de transparência mesmo, detentora da exclusividade, né, da palestra. Num primeiro momento, a gente começou a buscar o Cortella, e pelo custo, que era uma diferença superior à do Cortella, bastante superior, e o próprio Cortella não poderia vir, porque tem, me parece, problema de saúde com relação a joelho e tal, e não estava sendo bem seleto em relação às palestras que participavam. E aí entramos nesse processo, veja, nós estamos falando de algo que aconteceu em junho, mas ainda no ano passado. E aí a previsão inicial nossa era em torno de abril. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 50 e-mails trocados com a equipe que respondia, no nosso entendimento, pela assessoria, né, do Leandro Carnal, sob o ponto de vista de exclusividade. Então esse é o primeiro ponto, tá? É a boa-fé. Se você está falando com alguém que se diz, e não só se diz, mas também tem a evidência, isso é encaminhado, então você não vai ficar fazendo pesquisa de preço por uma palestra que está ali dentro de um valor que é uma referência, sob o ponto de vista formal. Aí vem a questão do valor, né? Quando nós demos andamento a isso, no primeiro momento, era ainda abril, o clima não permitia, né? Ou seja, a gente não estava com a situação de educação conforme a gente pensava em outubro, novembro que estaríamos. Então nós pensamos para o início do segundo semestre. Até então isso estava acontecendo, mas não tinha nenhuma formalização. O próximo passo, então, foi caminhar para uma formalização. E da onde que parte esse valor, né? Nós tínhamos e temos evidência de valores cobrados pelo segurado, pela que a empresa encaminhou para nós, que são orçamentos praticados. Isso tudo faz parte do processo administrativo que compõe, né, qualquer processo de contratação. Então, isso não é uma ação meramente da educação, isso passa por outros setores da prefeitura, é padrão isso, seguindo todo o rito de contratação. Então, passou pela procuradoria, pelo setor de controle, né, que são secretarias que olham isso de forma diferenciada. Quanto ao valor, honestamente, eu não posso dizer o que é caro e o que é barato. Você imagina se o secretário que não está lidando com isso, ou mesmo outros profissionais, né, não tem uma noção exata de quanto é. Eu diria que esse é o fator mais crítico, né, do serviço público. A gente faz aquisições das mais diversas e, por isso, a gente sempre prefere, tanto quanto possível, as licitações que levam a pregão eletrônico, porque você tem maior visibilidade, a disputa é anônima, então isso permite um pouco mais de segurança, porque quando algo não está dentro dos conformes, as próprias empresas, uma questiona a outra e isso dá mais segurança. Mas, particularmente em relação ao que aconteceu nesse processo, nós tivemos, então, uma proposição de 130 mil, um pouco mais do que isso, né, para que tivéssemos essa palestra. Bom, a exclusividade era um fator que nos deixava sem ter nenhuma capacidade de fazer ajuste, né? E o outro fator é que nós tínhamos uma data de referência. Depois a gente vai voltar a falar, eu espero, da questão do nosso fórum, que vai estar acontecendo. Então, o valor caro ou barato, eu só teria a informação baseada nas evidências encaminhadas por eles de outras contratações, e não só de internet. Então, nós caminhamos com isso para uma intenção de contratação. Então, o extrato que a gente sempre faz, quem acompanha o Diário Oficial, e eu sei que muitos acompanham o Diário Oficial, toda ação, e isso é uma questão de transparência, ela sai com o primeiro momento mostrando a intencionalidade, que foi esse extrato do valor de 130 e poucos mil, não lembro o detalhe, reais para essa aquisição. Próximo passo, então, seria a efetivação da contratação, o que não chegou a acontecer. Por quê? A polêmica agora, né? Acho que no dia seguinte, não sei, eu tomei ciência, né, de um vídeo de um vereador que teria dito que o custo da palestra do Leandro Carnal era em torno de 45 mil. E isso nos causou muita estranheza. Como é que para nós, com exclusividade, teria esse valor e seria 45 mil para qualquer outro? E na ocasião, pelo que eu fiquei sabendo a posteriori, né, isso pode ter sido algo como uma consulta que teria sido feita, por informações que eu obtive, teria sido feita porque também havia um interesse por parte do sindicato das escolas particulares de fazer uma palestra com o Leandro Carnal. Então foi feita uma consulta e veio essa resposta. Então o vídeo se dá a partir daí, né? Seria o Cinep, né? 45 mil reais seria a palestra para o Cinep, e para campus, para a prefeitura, 130 mil reais. Então isso causou estranheza, nós fizemos contato com a empresa e pedimos que ela se manifestasse formalmente.
Então isso para nós, quem trabalha com boa-fé tem muita tranquilidade nisso, porque isso tudo é documentado. E é muito estranho, se uma palestra custa 45 mil, por que vai custar 130? Ainda que esteja falando, supostamente, né, porque quem trabalha no âmbito da política, a credibilidade é muito baixa, então vai dizer, e aí tem superfaturamento, como foi dito, né, ou se fez entender que fosse o caso. Mas vamos considerar que 100 mil de superfaturamento numa palestra de Leandro Carnal é um troço, no mínimo, estranho. Teria que ser uma loucura absoluta, né? Enfim, resumo da história. Entramos, então, em tratativas com a empresa para entender o que estava acontecendo, e eles disseram que tinha um sobrecusto grande por conta de logística, porque havia a previsão dele vir de helicóptero, por conta da agenda ser no dia 10, o nosso fórum, que já vinha sendo caminhado para isso, e aí nós pedimos toda a informação detalhada. Como é que está composto esse custo, por que está tão mais caro, e por que o outro é 45 mil? E aí eles afirmaram que não existiria essa possibilidade de 45 mil, se não de maneira remota. Então já tinha uma diferença em relação a valores. E aí isso gerou um desconforto para todo mundo. Estou falando no nosso caso desconforto, porque havia um questionamento. Se a empresa é exclusiva, por que cobra um valor tão diferente de acordo com o cliente? Isso não pode fazer nenhum sentido para a inexigibilidade, né? Isso é um princípio básico quando você tem inexigibilidade. E aí nós recebemos uma documentação deles também, que nos ajudou a fundamentar o que estava acontecendo. E, paralelamente, vieram consultas de que, aparentemente, a gente não foi atrás para verificar a outra empresa que também detém a exclusividade. Eu nunca vi exclusividade compartilhada. Então, esse é o primeiro fator estranho, né? E depois veio a informação de que o valor não seria 45 mil, e sim 70 mil. E aí a nossa equipe também começou a pesquisar, e esse valor procede em torno de 70 mil, só que é complexo, porque você encontra valores dos mais diferenciados. Tivemos pandemia, esse período que a gente está, antes da pandemia, tudo isso variando muito. Resumo da história. Na nossa tratativa com a empresa detentora da exclusividade, a gente recebeu um documento que detalha, dizendo que, além do valor da palestra, que seria nessa faixa, não era 70, mas 75 mil, já estava embutido ali um conjunto de outras despesas, inclusive, no nosso entendimento, a posteriori, isso não estava claro anteriormente, havia como se fosse uma espécie de sobretaxa, havia 20% do valor global, quando, na verdade, isso não poderia acontecer. Mas isso é um dado que a gente foi descobrir posteriormente. Seria o lucro da terceirizada ali, da empresa que faz a ponte. Entre aspas, terceirizada quando ao mesmo tempo é exclusiva, né? Mas isso não veio detalhado. Então, nosso aspecto ali foi, nós tínhamos um caminho administrativo para fazer e o outro de tomada de decisão. O administrativo foi, mandamos para a Procuradoria do município para analisar aquele fato e, paralelamente, vimos que o fato de você ter uma polêmica com alguém que é um ícone em relação à palestra que a gente estava buscando, não fazia sentido para aquele momento dar continuidade. Quero deixar claro aqui para os nossos educadores, que é o objetivo, né, dessa palestra, que não houve nenhum desgaste em relação ao relacionamento institucional com o palestrante, nós nem chegamos a ter, porque haveria um briefing com ele, a previsão era que haveria um briefing para a palestra. Então, veja, você tem uma série de elementos que dão evidência de que, com boa fé, você não vai ter uma informação que não seja correta. Então, criou-se, em função da polêmica, ficou inapropriado avançar para a palestra nesse momento e o valor realmente não estava batendo. Aí encaminhamos, não estava batendo porque se juntou o valor da palestra com o valor também de logística, de vinda dele, teria alguém a mais para vir. Então, por exemplo, quando você olha na internet quanto foi contratado o Leandro Carnal por 70 mil, eu cheguei a ver alguma coisa, se eu não estou enganado, na região norte, ou para... Depois no interior da Bahia, 70 mil. Bahia, pois é, mas com 70 mil, supõe-se que é uma comparação igual a de Campos, né? 70 mil é a contratação do palestrante, mas e o translado dele, hotel, isso estaria dentro? Eu não fui atrás para ver, mas pela informação que eu tive, seria separado. O que é exclusividade é uma coisa e o que é a logística não é da exclusividade. Então, isso a gente vai retomar, né? A gente está aí num processo de gestão que a gente vai falar disso também, a gente vai retomar isso, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de trazer o Leandro Carnal aqui em Campos, para estar falando para os nossos educadores, porque o que aconteceu foi uma ação de boa fé, e nós recuamos, entendendo, a partir da orientação da própria Procuradoria, de que não era razoável a questão de como o formato foi feito, chamamos a atenção da empresa em relação a essa questão da exclusividade, isso é muito caro para nós, porque se nós estamos falando com uma exclusividade, pode ser que tenha mais de uma empresa com exclusividade. Eu não consigo dizer qual que está efetivamente correta, né? Aí não é papel da Prefeitura de Campos buscar, mas o fato é esse. Então, assim, me alonguei um pouco para colocar em termos de detalhe para a audiência que está nos acompanhando e dizer que eu tenho
a gente chama de thread, né? Um conjunto de mensagens trocadas com mais de 50 e-mails, né? Que evidenciam todo esse processo. E, por último, temos também, ao longo da construção do processo, a evidência, né, de aquilo que foi contratado por outros, que necessariamente tem que estar no nosso processo, e mais do que isso, né, nós estamos falando aqui de um processo que passou por todos os setores da prefeitura. Dizer que o valor é caro ou barato, sem ter uma referência, você vai pela exclusividade. Foi questionado, nós recuamos, não teve nenhum dolo, prejuízo do ponto de vista financeiro, porque nada foi pago. Mas, de nossa parte, não há nenhum desgaste do ponto de vista da gente retomar essa contratação em outro momento, possivelmente ano que vem, né? Conversando com os nossos educadores, mas entendemos que é importante, sim, ter uma palestra com o Leandro Carnal, porque Campos não é uma cidade qualquer. Você sabe que essa coisa de artista, ou palestrante, enfim, essa inexibilidade que você fala, ela existe, porque não existem dois Leandros. Não existe dois. Lá o. Cortella. O Cortella. Não existem dois. Fala aí um cantor famoso aí de Você gosta de polêmica? Gustavo Lima. Gustavo Lima, justo! Né? 800 mil. O que ocorre assim, o que eu quero colocar aqui, depois de fazer a pergunta, é assim: eu já fiz show também, e. Na época foi Chitãozinho Chororó, João Mineiro, Marcelo. Você tem o cachê do artista e você tem o show colocado. E isso tem que ficar claro, e naturalmente você vai pegando know-how nesse caminho aí. O que é o cachê do artista? É 800 mil, tá, igual que o Arnaldo falou. Porém, você vai gastar mais 200 mil com o palco, luz, som. Isso é o show colocado. O cachê do artista é outra coisa. Eu fiz uma crítica aqui, e você já até comentou aí um pouco antes, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e entender da onde saiu também essa ideia de fazer o show logo agora. Isso é uma crítica pessoal. Até conversávamos com o Vladimir na época. Esteve aqui no programa junto do Aloysio Abreu Barbosa, o Arnaldo. Eu falei: ô Vladimir, eu sou extremamente favorável à questão da capacitação, da troca de informação, do melhoramento do conhecimento do professor. Uma palestra do Leandro, por exemplo, é uma injeção de adrenalina e de conhecimento e de novidades na veia. Eu gostaria de participar, que não tem nada a ver com o professor. Arnaldo ainda é da área de educação, né? Mas assim, eu falei, poxa, podia ir como repórter. Eu falei, eu vou lá. Enfim, mas por que neste momento ainda, onde temos muitas dificuldades e que ao longo do programa a gente vai te apresentar, que você sabe muito bem. Aí eu apresentei a Vladimir o uniforme, por exemplo, que não foram entregues, já começamos o segundo semestre, esse Chromebook também, que minha esposa inclusive pergunta aí, depois a Arnaldo vai trazer, e reforma nas escolas, e, enfim, essa coisa toda. Por que agora e não deixar isso para ano que vem? Sem dispensar que eu sou a favor, tá? Da capacitação, a gente briga por isso aqui todo dia. Perfeito. Bom, primeiro, teve um dado que eu não cheguei a citar, mas como você enfatizou aí até do seu próprio interesse em participar, a gente sabia que isso aconteceria, e a previsão, né, de usarmos o Trianon com suas 900 posições disponíveis, certamente não seria suficiente em relação ao interesse dos educadores. Por isso, essa contratação ela previa também a transmissão online para que qualquer profissional da educação, quer dizer, é online, mas não é um YouTube que você abre, né? Você teria que fazer uma gestão de forma que teria acesso os educadores na essência, né? Um link dedicado. Mas mesmo assim a gente teria pelo menos 5.500 profissionais da educação, né, participando dessa palestra, se não fisicamente, porque não há espaço para isso, mas também online. Então é importante levar em conta que nós não estamos falando meramente de um grupo. Isso tudo faz a gente perder um pouco as referências. E tem elemento de justificativa para isso e quanto que isso onera em termos de custo. Também está tudo isso documentado. Mas o que você estava falando com relação à questão de oportunidade e conveniência para o início do segundo semestre, eu afirmo e reafirmo que nós estamos sim num bom momento. Mas já disse antes e volto a dizer, eu entendia que era em abril.
Porque não dá para fazer educação só com a questão estrutural. Se você não tem os profissionais da educação dentro de uma outra energia para poder estar fazendo a educação acontecer, né, por mais que a gente possa ter, vou dar o exemplo bem concreto de onde nós estamos aqui nesse estúdio, de que adianta a melhor tecnologia se os âncoras aqui não puxarem realmente a audiência. Então é mais ou menos isso, a gente entende que os diretores das escolas, que são grandes parceiros, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né, como essa gestão participativa está funcionando, e os profissionais da educação, né, precisam, e continuam precisando, né, estar se sentindo realmente importante nesse processo. Então, não dá para fazer educação sequenciando. Várias coisas têm que ser trabalhadas em paralelo e, ao tempo, você vai colocando essas questões. Por exemplo, Chromebook, depois a gente vai voltar a falar, ele vem justamente num segundo semestre, onde junto com isso vem a questão da tecnologia digital dentro das escolas, né? A dimensão dos laboratórios, nesse momento, né, ainda não por causa do horário, mas daqui a pouquinho, nós temos pelo menos 400 profissionais da educação que estão fazendo um processo de capacitação em uso de laboratório, né, brincar e aprender, laboratório de ciências e matemática, isso tudo está acontecendo. Né? Isso é necessário que aconteça. E eu tenho visto, né, e vocês certamente por vias indiretas, porque a educação é muito ampla, e sempre de alguma maneira a gente conhece alguém da educação. E vocês vão ouvir falar no impacto que esse conjunto de ações está fazendo com a motivação. E aí nós estamos falando, antes de mais nada, né, educação é de pessoa para pessoa. Se eu não tenho um profissional da educação valorizado, acho que vai ter espaço para a gente falar disso também, né, as ações que começaram desde o ano passado, né, o prefeito Vladimir Garotinho, na primeira ação de educação foi retomar a regência de classe, e depois veio só um processo de valorização, tem uma longa jornada ainda, mas não está parado. Então veja, as ações, quando a gente fala de uma palestra como essa, é para mostrar o seguinte: primeiro, o resgate da educação começa com a elevação da autoestima. E isso, Nogueira, é o aspecto mais relevante. Puxar esse trem que estava parado e enferrujado, e às vezes já faltando roda nos vagões, foi muito difícil. Hoje, falar de educação, daqui a pouco vocês vão ver que o discurso vai mudar. Vão dizer assim, gerir a educação é fácil. Tem recurso, é só gerir. Agora, pega como a gente pegou, e aí eu não estou chamando a atenção nada para a figura do secretário, e sim para os educadores que tiveram que enfrentar a questão da pandemia. Isso vale para todo o Brasil. Então, eu afirmo que as ações devem acontecer de uma forma que se integrem, e há momento para cada coisa. Marcelo, vou trazer duas provocações aqui em relação a essa questão, até para a gente fechar. Uma minha e outra, como o Nogueira falou, da Simone, a esposa do Nogueira, que deixou lá no grupo, em relação a essa questão do fórum, até para você ter espaço para falar sobre a programação a partir de agora. A minha primeira provocação é a seguinte: Campos tem pegado carona em atas de diversos segmentos, inclusive da educação, que gerou uma outra polêmica. Inclusive, o Mantena teve aqui, Leonardo Mantena, falando sobre aquela ata de materiais esportivos, porque todo mundo fala de tudo, mas nem tudo foi aderido, foram alguns itens daquela ata, até foi uma informação no momento nova, quando ele esteve aqui. Mas assim, se Campos pega tanta carona em ata para licitação, não poderia também, aí é uma crítica ao conjunto, não poderia também ter consultado outros contratantes antes de procurar essa empresa para firmar a possível contratação com o Karnal? E a pergunta da Simone, já dando complemento para você falar, sem o Karnal, como que fica a programação do fórum, que vai acontecer em agosto, independentemente de palestra ou não? Como que fica a programação para lá? Perfeito. Bom, quando você coloca essa questão, eu vejo que são coisas completamente distintas, tá? Quando a gente fala de inexigibilidade, a legislação ela é específica nesse sentido, é completamente diferente de uma licitação onde você tem vários concorrentes, como o Nogueira falou. Então não dá para fazer, Arnaldo, essa comparação, porque, volto a dizer, o que justifica essa ação foi boa-fé. Ou seja, se alguém me apresenta uma carta de exclusividade no Brasil e diz só eu posso fazer essa ação, o pressuposto é que pode haver algum tipo de variação, mas é variação ao longo do tempo, não uma coisa discrepante. Então, ainda que eu fizesse uma pergunta, você mencionou a Bahia, por exemplo, alguém ou alguma instituição da Bahia fez uma... Bom, em que momento foi feito? E olha que nós estamos numa fase que tinha uma pré-pandemia, durante a pandemia, agora após esse período que a gente está agora. Tudo isso são variáveis que eu teria que estar num âmbito de desconfiança desse potencial, dessa carta de exclusividade. Eu acho que esse é o fator-chave. Eu estou chamando de boa-fé, e aí para quem entende um pouquinho mais do processo de aquisição pública, sabe que a inexigibilidade é aquilo que os gestores, de maneira geral, fogem, justamente porque
Quanto mais você pode ampliar a concorrência, mais chance você tem de redução de preço. Por outro lado, não faz sentido você ter uma exclusividade que cobra para um serviço um valor e outro sem uma justificativa efetiva. Complementando isso, nós tivemos, sim, se não procurar aqui e ali, nós temos em nota fiscal de serviço pago por mais de R$100 mil. Então, isso para nós foi suficiente dentro do princípio de boa-fé, transparência. E isso fez com que não apenas a educação, mas os outros setores da prefeitura também confiassem. Então, quanto a esse ponto em particular, não. Agora, quando você menciona a prefeitura está usando atas e está usando caronas, né, que a gente chama, isso tem a ver com mecanismos que a gente está fazendo para verificar como que a gente acelera. Porque a outra grande questão, muitas das vezes, que a gente sofre é a crítica de que é muito lento. E nesse ponto eu preciso aqui fazer umas aspas aqui de uma fala que o nosso prefeito sempre coloca, né, o Vladimir Garotin, dizendo que mais importante do que a velocidade é a direção. E eu faço minhas palavras dele no que está acontecendo na educação, porque a cobrança é sempre muito, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Mas rápido para não chegar ao final. E eu aqui vou me eximir de fazer comparações com a gestão anterior, acho que esse tempo já foi, mas os educadores podem fazer isso caso queiram, mas a gente aparentemente demorou a começar o kit de alimentação, justamente porque nós fizemos o primeiro pregão eletrônico na educação, quando na verdade o recurso federal precisa ter pregão eletrônico. Quantos outros pregões eletrônicos nós fizemos? Então, Arnaldo, não é nem talvez uma boa comparação dizer que Campos está fazendo muita adoção de ata. Está fazendo um quantitativo que cabe quando há vantajosidade, né? Esse é o termo que a gente acaba utilizando, comparando outros preços e tal. Teve situações, por exemplo, a gente está tentando fazer aquisição de veículos, porque nós tivemos a nossa frota que ficou muito fragilizada e não conseguimos. Todo município está com dificuldade ainda, o veículo, né, desse período. Pois é, mas nós conseguimos agora, né, caminhar nessa direção, mas também com pregão eletrônico. Então, assim, se a gente for colocar numa tabela o quantitativo de pregão eletrônico que a gente tem e o quantitativo de atas, só quando a gente encontra realmente atas que a gente entende ser mais vantajoso ou de alguma maneira, né? Porque às vezes o processo de aquisição ele é complexo. Por exemplo, nós estamos fazendo... Desculpa, vocês vão seguir aí depois, devem falar de outros processos, então não vou antecipar, a gente tem várias questões. Vamos falar então do nosso evento. Na verdade, o evento é uma concepção, né, de que Campos, eu volto a dizer, Campos tem um papel, né, eu como secretário participo, né, dentro de uma representatividade regional que existe, né, que já existe. Então a gente participou de uma reunião, o ano passado eu não participava, não só pela pandemia, mas pelo foco em estarmos apenas buscando soluções para o nosso município, no que diz respeito à educação. Mas esse ano já começamos a participar e a gente sabe da importância que tem de haver um trabalho mais integrado dos secretários que têm os mesmos problemas, de maneira geral, né? Então, aqui no município e aqui na região norte, noroeste fluminense, a gente pode e deve estar trocando boas práticas de gestão em termos de educação. Acho que isso é uma forma muito comum de acontecer. Então, o fórum ele nasce como uma perspectiva de valorização. A gente hoje tem ciência e tecnologia, precisa divulgar isso. Então, no nosso fórum, a gente está trazendo também a participação das universidades. Como que a gente associa ensino superior e educação básica? É uma temática importante. Como que a gente associa o ensino presencial nesse retorno e o que a gente teve de aprendizagem na pandemia, né? Eu estou tratando aqui não a programação, a gente vai publicar essa programação muito breve, tá? Já está fechada. Mas o que eu quero chamar a atenção são problemas apenas nossos. Se você pegar o ENF tem vários campi em outros municípios. Instituto Federal Fluminense é a mesma coisa. Então, faz sentido a gente ter hoje uma discussão de educação que seja regionalizada. As boas práticas podem ser adaptadas e implementadas em outros municípios. A gente pode aprender com outros municípios. Então, o fórum ele visa chamar os educadores. É claro que Campos acaba sendo maior, então é uma presença maior. E aí vem a questão, por que o Leandro Carnal? O fórum é o fórum. O Leandro Carnal seria, sabe, a cereja do bolo. Tanto é que ele não poderia estar fisicamente, o público que vai estar no fórum o público que estaria na palestra seria bem ampliado, justamente porque isso não vai acontecer no fórum, porque a gente sabe que é suficiente a adesão, porque ele acontece com os profissionais trabalhando, atuando, né? Então, eu acho que esse é um momento importante em termos de avanço da educação, porque nós estamos dando voz aos profissionais da educação. Essa discussão tem a participação dos profissionais da educação. Já falamos muito, agora estamos fazendo infraestrutura, já falamos da questão da merenda, né, em outros episódios aqui participando. Agora vamos falar dos profissionais.
Como que a gente valoriza, como que a gente integra? Um fórum é para isso, esses profissionais precisam se conhecer. A nossa rede de educação não se conhecia. Escolas só se conheciam, os diretores só conheciam porque era do mesmo bairro. Hoje, a gente tem encontros. Ontem eu estava tendo uma fala com diretores, né, que não se conheciam previamente e hoje trocam figurinhas. Ainda que se tivesse o uso de WhatsApp e tal, mas era muito frio. Então, veja, o fórum é esse ambiente e que posteriormente vou defender, que esse fórum, para ter legitimidade regional, pegando as boas práticas nacionais, que ele possa acontecer, por exemplo, no ano que vem, mas em outro município. E aí Campos participa em outro município que possa se candidatar, né, a dizer, no ano que vem nós vamos bancar o espaço do fórum. E aí você vai dando essa legitimidade, porque fazer política pública tem muito nesse sentido da gente chegar e trabalhar de uma perspectiva de continuidade e não de gestão. A gente já falou sobre isso antes, eu retomo aqui. O grande risco da política educacional é ela ficar atrelada apenas a um governo. E aí, Campos está numa grande defasagem. Eu estive recentemente em São Paulo participando, né, de um encontro também de secretários, e onde a educação funciona bem no Brasil, você tem continuidade de política pública. É claro que você pode ter assim, uma gestão A ou B que se destaca positivamente ou negativamente, mas a política pública, eu dizia isso quando eu era secretário nacional, antes de sair, né, naquele período da saída da Dilma Rousseff, eu dizia, troque o nome, esqueça a palavra Pronatec, porque é usado por um lado e por outro. Foi usado também na campanha da Dilma como uma política que deu certo. Então, um outro governo vem e ele não quer usar aquilo, então troca o nome. Mas a gente tem até materiais internacionais dizendo que o Brasil chegou num nível de educação profissional que não dá para ficar testando mais. Só que não aconteceu isso. Na verdade, a lei continua, mas o investimento caiu, absolutamente. Então, esse é um receio de quem lida com política pública. Se ele fica muito atrelado à política de governo, né? Então, por isso eu estou dizendo, um fórum permite que a gente possa ir para além do município, para além das questões de momento, e dar continuidade. Está na hora dessa região andar com a educação, porque hoje é o que eu sempre digo. Por um lado, você tem um financiamento, por outro, você tem um indicador de resultado. O jeito que a gente pegou a educação de Campos não está nada diferente do que a gente estava na década de 90. Você pega, por exemplo, Sobral, que não é uma referência para o Brasil, é uma referência internacional, o IDEB, né, que seria, qual é a nota, né, está 9,1. Então, veja, está indo no limite. É possível, isso é interior, isso tem pobreza junto, só que tem 25 anos de trabalho continuado. Em que medida a gente começa a pensar na educação de Campos, pelo menos para 10 anos? A gente pode falar um pouco disso depois também. Perfeito. Secretário, eu vou pedir licença rapidamente ao senhor para a gente fazer uma pausa e a gente volta na sequência. Tem algumas perguntas aqui também, participações do pessoal que segue aqui a Folha FM, né? Falando sobre auxílio tecnológico, Chromebooks, essas demandas todas, tem os uniformes também, enfim, vamos seguir, e eu sempre falo isso, a sinergia, eu sempre defendi isso aqui no grupo, tem que haver sinergia, num grupo de comunicação, por exemplo, o nosso aqui é fechado, é particular, tem a Inter TV, tem a Plena TV, tem a Folha FM, tem a Hits em Macaé, então tem que haver sinergia, a gente tem que estar sempre trocando aqui figurinhas para poder, é igual o time de futebol, se não tiver bem treinado e todo dia ali junto, né, não adianta, acaba um seguindo para um lado, um para o outro. Bom, são 7h51, a gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no Ar, você continue ligado aí. Próximo bloco, as perguntas também dos internautas aqui do grupo de WhatsApp e outras questões, com o Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas muito moderna e também com o apoio de Green Energia Solar. Tratorito Moto Cultivar.